Mas sem muita responsabilidade, não somos profissionais. Eu disse, Biriba Boys. E assim ficou. Então, decorria o ano de 1949, no Tênis Clube, e fez-se o primeiro baile com o Biriba Boys. Eu agora gostaria de lhes contar sobre uma etapa importante nossa, do Biriba Boys, que foi a gravação dos discos. Então, o primeiro long play que a gente fez foi esse aqui, Biriba Boys, Alegro Brasil. E então eu gostaria até de declinar o nome dos músicos, né? Nós temos aqui em cima o Aurélio Monteiro de Barros, o Ivan, o Celso Ataíde, o Ivan Minesse, o Pistão do Clemente, quem era o cantor era o Jurandir Pereira, o nosso guitarrista era o mais velho da turma, nós chamávamos ele de velho, que era o Ramiro Riso, que é o pai desse Riso dos palhacinhos hoje que todos nós conhecemos. Temos aqui o Wilson Benedetti, de Sorocaba, que tocava sax, e eu tocava teclados e também tocava o vibrafone. Tínhamos o Roberto Frige, de uma tradicional família aqui de São José dos Campos, e o Cid César, Francisco César Leite, também de uma família tradicional, que era o acordeonista. E essa fotografia foi tirada no jardim do Jardim Nova América, lá do Jardim Apolo, de propriedade da família Sinésio Martins. Isso foi no ano mais ou menos de 1960. E entre as músicas que a gente gravou, uma das que mais fez sucesso foi uma música de João Gilberto, O Balalá. Nós fizemos em ritmo de bolero mambo, O Balalá. Depois outra que também fez muito efeito, mesmo porque era o prefixo do grupo, que era No Gás de Cugá. Tom, 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 tom. Que era uma rumba que nós tiramos da orquestra de Xavier Cugá. E quem fez a apresentação desse disco foi o Jorge Lemes. O Jorge Lemes, nosso amigo, ele era naquele tempo um dos diretores do jornal Vale Paraibano, que também pertencia ao meu amigo Edivar Simões. E foi o Jorge Lemos quem fez a apresentação do primeiro disco do Biriba Boys. Foi um auê, uma loucura, a cidade ficou toda em festa, porque a cidade era muito pequena e nós, então, gravamos o primeiro disco. Depois, nós tivemos o segundo disco. O segundo disco chamou-se Festa de Ritmos. Festa de Ritmos. Já para esse disco, já tivemos alguma modificação. Entrou o Tarzan, o João Cid Jacobino, tocando acordeon, o Toninho entrou tocando a bateria, e continuaram os demais membros do conjunto. E uma das músicas que mais fez sucesso nesse segundo LP do Biriba Boys foi a música Caraguatatuba, que de minha autoria, né? Essa música agradou bastante. Trompete Tchá 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 também foi muito tocada. Look for Star também foi. E uma música que fazia muito sucesso nos bailes, que era o tema do filme O Homem do Braço de Ouro. Bom, então esse foi o segundo LP do Biriba Boys. Depois tivemos o terceiro, que foi esse aqui, o terceiro LP do Biriba Boys. Esses LPs eram todos gravados na gravadora Chantecler, em São Paulo. E aqui também tivemos
algumas músicas, né, que se destacaram e que foi uma das músicas minhas, né, que chamava-se Nós Três, que eu fiz em homenagem à minha família, porque naquele tempo eu estava casado com a Helena e nós tínhamos só uma filha que era marinês. Então eu fiz uma música chamada Nós Três. Foi uma das músicas que foi muito bem aceita. O Cesse Bom e Canção que Morre no Ar, um samba-canção muito bonito. E também Tabu. Tabu também é uma música muito interessante. Era um tchá-tchá-tchá de Ernesto Lecuona. E de maneiras que esse então foi o terceiro long play do Biriba Boys. Depois, o quarto long play, nós já estávamos em plena fase da Bossa Nova, né? A fase da Bossa Nova. Então botamos até o nome era da Garota de Ipanema, mesmo porque nós tocávamos muito na cidade do Rio de Janeiro, tocávamos muito no Rio de Janeiro. É um sucesso tremendo o conjunto lá dentro do Rio de Janeiro. Aliás, falando em Rio de Janeiro, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre o público de baile, né? Nós começamos tocando no interior de São Paulo, depois na capital de São Paulo, fizemos norte do Paraná, sul de Minas, estado do Rio, Rio de Janeiro. E litoral paulista, Santos, São Vicente. Então era essa a área que a gente cobria mais. Então a gente tinha um prazer todo especial de tocar no Rio, até hoje, quando eu sei que preciso tocar no Rio de Janeiro, que sou convidado para tocar lá, eu vou com muita alegria, não só dentro da cidade do Rio de Janeiro, mas como também no estado do Rio, pelo calor humano, a forma com que o público carioca e fluminense recebe. Eles têm assim uma admiração especial pelo músico paulista, porque os conjuntos paulistas são muito organizados, chegam no baile bem cedo, com bastante antecedência, testam tudo, montam tudo direitinho, e eles gostam muito disso, de ver a organização dos paulistas. E o público carioca tem uma coisa assim diferente dos demais que nós todos conhecemos. É muito alegre e ele é extrovertido. Então o carioca, ele vem, ele conversa com você, ele te aplaude. A primeira música que você toca, eles já estão te aplaudindo, ele pede música, nos intervalos vem conversar. Então não regateie aplausos. Eu estou falando isso por causa da diferença que eu noto no público paulista. Principalmente quando a cidade é pequena. Quanto menor é a cidade, o público é mais retraído e é mais exigente, inclusive. O público da cidade pequena, eles gostam até de te esnobar. Né? Não te dão aquele carinho, aquela recepção. É assim no interior do estado de São Paulo, das pequenas cidades, e no interior do Paraná também é assim. Já em Minas Gerais não, o interior de Minas já tem um outro carinho pela gente. Mas interessante que nas grandes cidades do interior paulista, Ribeirão Preto, Campinas, Santos, Araraquara, você é recebido com todo carinho também. Então é uma faceta interessante que a gente repara, que a gente sente quando vai tocar numa cidade pequena do interior paulista. Já aqui no Vale do Paraíba é completamente diferente. É aquele carinho, eles nos recebem assim com muito afeto, fazem questão de conversar com a gente, porque a gente que é artista, a gente vive do aplauso e do carinho da plateia. Se você se dedica, faz uma música bonita, se toca da melhor maneira possível e não tem a retribuição da plateia, a gente se sente frustrado. Nós vamos continuar aqui então com o Biriba Boys, que é o quinto LP. Como eu estava falando no Rio de Janeiro, esse LP nós gravamos no Rio de Janeiro e foi uma homenagem aos 400 anos do Rio de Janeiro.
Tanto que aqui está a cidade, né, a calçada de Copacabana. Então chamava-se Biriba Lance. E nós fizemos dedicamos esse disco ao Rio. Então, fui eu até quem fiz essa dedicatória. Então, nós falamos assim: bom dia, Rio Quatrocentão. Boa tarde ou boa noite. Não importa, pois nossa mensagem é para ser ouvida a qualquer hora. Há quanto tempo nos conhecemos e nos tornamos bons amigos? 5 anos, talvez, ou mais. Parabéns a você. 400 velhinhas é um bocado. E nós, apenas 15. Idade do debut. Nosso debut musical na Musidisc, que dedicamos a você com o que temos de melhor, a nossa música. Então esse disco foi todo em homenagem ao Rio de Janeiro e como não podia deixar de ser, uma das músicas mais tocadas que fez mais efeito foi uma de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, Ela é Carioca. Depois fizemos mais um disco, esse é o 6º disco, que foi o Alegria, Alegria. Alegria, Alegria. E aqui então nós já estávamos assim com muita... Já estava começando a entrar o iê, já tinha lá muito Beatles no meio, já tinha o rock, já estava, né? Então temos aqui muita música já de origem americana, inglesa. George Gale, Something Stupid, I'm Gonna Lie, Happy Together, Sunny. E porque, como vocês sabem, a música foi evoluindo. Tivemos a fase da Bossa Nova, depois entrou a fase que veio os Beatles. Aliás, também queria fazer um parêntese para falar dos Beatles. Todo mundo gosta muito dos Beatles, venera os Beatles, mas eu não gosto, não. Os Beatles nos prejudicou como? Foi um conjunto que nasceu, fazia músicas mais de protesto, mais na base da gozação, da brincadeira. Depois eles tiveram uma fase romântica, com músicas como Yesterday, músicas lindas que eles fizeram. Mas no começo era aquela coisa de iê, de rock, de fumar maconha, isso tudo. E uma música também muito estridente, uma música muito alta. E era uma música mais para shows, né? E essa música, infelizmente, ela foi trazida para dentro dos salões de baile. Então, o que aconteceu? O público dançante, que estava acostumado com música suave, porque nós, para fazermos baile naquela época, não precisavam de aparelhagem grande. Você com uma aparelhagem pequena, o público era um público silencioso. Eles gostavam de dançar, rosto colado e conversar baixinho. Mas como a música dos Beatles e do iê foi trazida para dentro dos salões, veio aquela música estridente, uma música muito alta, o rock, e isso espantou os dançarinos tradicionais. Isso foi uma coisa que aconteceu que perdura até hoje. Muita gente deixou de ir a baile e não vai mais. Mas felizmente depois, com o arrefecimento dos Beatles, acabou, a música tradicional voltou e hoje muita gente voltou a dançar aos bailes de debutantes, aniversário de clube, de cidade. Mas foi uma fase muito difícil e foi uma fase que eu parei de tocar também, porque eu não concordava com aquele tipo de música. E nessa fase que eu já tinha parado de tocar com o Biriba Boys, eles gravaram mais esse disco. Nesse aqui eu já não participei, que foi apenas o nome do grupo, Biriba Boys. Esse foi o 7º LP que o Biriba Boys gravou. Então,
devido a essa influência de Beatles, de música americana, temos aqui, ó. The Look of Love, Going Out of My Head, Beware the Dog, Free Again, Holmberg, Lonely, Up, Up and Away, Judd and the Guys, Mr. Luck, Green Onions. Você vê quanta música de origem americana, internacional. E esse foi o último LP que eu gravei com o Beriba Boys. Daí para frente, então, eu me desfiz do grupo, vendi e hoje ele está lá em Taubaté. Recordar é viver. E estou aqui com o meu amigo e companheiro de muitos anos de lutas, de música, o José da Silva Maia. O José Maia sempre foi o que se chama hoje de percussionista, um excelente percussionista. E hoje vamos recordar uma música dos tempos do Beriba Boys, que fazia muito sucesso, eu no piano e ele tocando o bongô. Ojos Verdes. Isso? Sobre São José Antigo, era uma cidade sui generis. Para vocês terem uma ideia, São José perdia de 10-0 para Caçapava. Para Jaquereí nem se fale. Bom, Taubaté então, pelo amor de Deus, era uma covardia. Taubaté tinha jornal diário, tinha uma emissora, a rádio difusora. Taubaté tinha um comércio muito bom, tinha casas de comércio. Era a casa de Taubaté, com um prédio com 8 andares. Imagina, Taubaté tinha uma cidade que tinha prédio de 8 andares, tinha elevador, né?
Taubaté tinha o Country Club, que era um clube onde tinha piscina, quadras cobertas, um belíssimo salão de festa. Então, era uma cidade que nos dava inveja. Uma inveja no bom sentido, de nós queremos ser como eles. São José, uma cidade pacata, a indústria que tinha aqui era a Bonadio, o S.A., Santo Eugênio e a Tecelagem Paraíba. Os clubes só pensavam em futebol, nós não tínhamos piscina. Tanto que eu aprendi a nadar no Vidoca. O Ribeirão Vidoca foi onde eu aprendi a nadar, com o professor Bequinho. Eu era professor de educação física da escola e como desde naquela época eu tinha problema, como tenho até hoje, problema de bronquite, então era muito bom a gente nadar, né? Mas São José não tinha piscina. Então eu ia aprender a nadar, aprendi a nadar no Vidoca, que era um rio cristalino, um riacho cristalino, perfumado, muito gostoso. E hoje, né? Outro dia eu fui lá, vou matar a saudade do Vidoca. Não é que Vidoca, não tem mais nada, tem lá uma vala, um esgoto. São essas coisas que o progresso traz para a cidade, né? Assim como o progresso traz tanta coisa boa para a gente, nos traz esses inconvenientes, né? De maneira que, então São José era uma cidade muito pequena, muito pacata, diversões. As nossas diversões era isso: nadar no Vidoca, jogar futebol, mas na rua. Hoje aqui na Rua Humaitá é onde é que a gente jogava bola. Não tinha automóvel, não tinha trânsito nenhum. Quando passava um carro, a gente interrompia o jogo. A gente punha 2 tijolos no chão, jogava bola. E tinha as brincadeiras da época, que era peão, né? Era bolinha de gude. E depois que a gente cresceu mais um pouquinho, que a gente já estava pensando em namorar, né? Esse era um passatempo muito bom, muito salutar. Mas das brincadeiras, então, nós tínhamos um amigo que foi uma figura também muito importante da cidade. Importante no sentido da sua contribuição como esportista, como uma pessoa alegre, que foi o Fausto Pinotti, que foi o Pedrinho Davi, o seu irmão Jaime, o Maurício Diamante. Eram rapazes, assim, muito extrovertidos, muito brincalhões, muito alegres. E então a gente fazia parte de vamos dizer, uma quadrilha, no bom sentido, em que um dos nossos esportes preferidos era roubar a jabuticaba. Então a gente sabia que na casa do doutor fulano tinha uma jabuticabeira que estava... Ou quando não era roubar a jabuticaba, era roubar uva. Então a gente sabia que na casa do doutor fulano, lá no quintal, tinha uma parreira de uva. Então a gente, após o cinema, porque a gente ia ao cinema, a gente ia roubar uva. E é muito contrário, né, dos esportes atuais, que hoje é roubar automóvel, roubar toca-fita para vender, para comprar maconha e outras coisas. E a gente fazia aquilo por pura diversão, sem maldade nenhuma. E das diversões prediletas nossa era o chamado footing na Rua 15. Então na Rua 15, às 7 horas o trânsito era interrompido, não tinha mais trânsito de veículos. E a partir das 8, das 7h30, 8 horas, nós fazíamos o footing. A gente subia e descia a Rua 15. Então era aquela... As pessoas se viam
onde a gente paquerava as menininhas, né? E ficava conhecendo, olha, quem é aquela lá que chegou de fora, tal. Não, aquela é filha do doutor fulano, aquela é prima de ciclano, prima de beltrano. Então o fute no Rua 15 era muito importante, como também era muito importante o cafezinho no bar paulistano. Então, ali na Rua 15, bem no meio da Rua 15, quase de frente onde hoje é a Biblioteca Cassiano Ricardo, né, aquele antigo prédio da prefeitura, ali nós tínhamos o Cine Teatro São José. E em frente, então, ao lado, hoje onde é que é o Banco Francês, na outra esquina era o Bar Paulistano, era chamado Bar da Elite Joséense. E lá, então, tinha o célebre cafezinho. O Bar Paulistano era da família dos Santos Pinto. E então ali era o ponto de encontro. Para tudo que a gente ia fazer, a gente marcava o encontro no Bar Paulistano. E era hábito da gente, como a gente ia no Bar Paulistano, a gente já comprava 20 ou 30 fichas de café, porque toda hora, vamos tomar um cafezinho, então servia café para 2, 3 pessoas. E por falar em cafezinho no Bar Paulistano, por volta de 1942 e 3, a cidade ainda tinha muito doente. Então, era hábito da gente ter a própria xícara. Então eu tinha a minha xícara, Sérgio. Então quando eu ia tomar meu cafezinho no Bar Paulistano, ele servia na minha xícara por uma questão de higiene. E a gente tinha medo de que a gente fosse compartilhar uma xícara de um tuberculoso. Bom, depois do café do Bar Paulistano, a gente ia para o Cine para Todos. Começava às 8h30, né? Então era muito agradável, lá também era um ponto de encontro dos amigos. Mas se falar em Cine para Todos, eu não me lembro que ano que ele foi inaugurado, mas eu creio que foi por 42? 41, 42. 42. Então, São José passou uma época, coisa de 4 ou 5 anos, sem cinema. São José não tinha cinema. Vocês veem o que era a nossa cidade. Quer dizer, nós tínhamos que, se quisesse o cinema, ou assistir em São Paulo, ou ia a Taubaté, ou ia a Jacareí, ou ia a Caçapava para assistir o cinema. E eu me lembro que o filme Rebeca, eu assisti em Jacareí, no Cine Rosário, porque aqui em São José dos Campos não tinha cinema. Então eu só estou falando tudo isso para vocês terem uma ideia o que era São José, a pobreza de São José. São José era uma cidade muito simples. E a gente não tinha nem opção de estudos, né? Que eu até já falei que eu tive que ir para São Paulo e depois eu tive que fazer um curso mais simples, que foi o curso de normalista. Então era uma cidade sem opções, sem diversões. Mas, assim mesmo, a gente traz de São José muitas recordações. Como eu estava lhe falando, eu estava me esquecendo num ponto importante do footing na Rua 15. Durante o footing, nós tínhamos ligado a PL1, que eram alto-falantes, né, que tocavam músicas. E depois, posteriormente, nós tivemos também a JC. E era interessante, né? Então o locutor anunciava PL1, rádio propaganda, falando para a Rua 15 e suas adjacências. Então tudo que acontecia na cidade, porque a cidade não tinha cinema, jornal tinha o Correio Joséense, a Folha Esportiva também. Não tinha rádio, né? Mas os jornais que a gente tinha saíam uma vez por semana, isso quando saía, né? Então as notícias de interesse da cidade eram todas transmitidas nos alto-falantes e durante a noite.
ali na Rua 15, no footing. Então a gente ficava sabendo das coisas que aconteciam, né? Mas tinha um pormenor também muito interessante, que eram as notas de falecimento, né? Então, você estava ali na Rua 15, batendo um papo à tarde,